Olá pessoal, espero que estejam todos bem, porque nós estamos passando por um período de transição. Essa época entre uma estação que está indo embora e a outra que está chegando, ela é bem característica por algumas alterações muito oscilantes. Então parece que o verão já foi, mas o outono ainda não chegou. Isso também faz com que nós tenhamos uma imunidade menor, uma certa confusão com relação a vestimenta, a hábitos, uma série de coisas. Infelizmente, nós estamos com um clima totalmente desgovernado e, por conta disso, um dos problemas é justamente esse calor excessivo que provocou diversos problemas nos últimos meses. Aparentemente, ele está indo embora, graças a Deus, mas por conta dessas alterações, até mesmo encontrar uma boa luz é difícil. E colocar um spotlight, alguma coisa assim, um ring light é mais complicado porque torna o ambiente também mais quente. Então, de modo geral, eu prefiro de um modo muito mais natural. Mas eu queria falar com vocês sobre esse romance do José de Alencar. Vocês podem ver que eu li no Kindle. Raramente eu leio alguma coisa no Kindle. Leio, de modo geral, ou livros que eu não tenho no físico, por algum motivo, ou então livros que são muito grandes e que às vezes eu não quero carregar para colocar na cabeceira, porque eu posso derrubar, ou vou levar para a rua, é mais complicado, alguns tijolinhos, então às vezes eu até coloco e vou alternando. Foi assim que eu li O Conde de Monte Cristo, que é um dos meus romances favoritos, mas de modo geral o Kindle não é tão usado assim. Na leitura, principalmente na leitura for fun, né, na leitura por prazer, eu ainda prefiro livros físicos, porque eles me ajudam a desconectar. Mas Sonhos de Ouro é um livro que eu li há muitos anos atrás e que eu sempre tive o desejo de reler. José de Alencar é o autor de Senhora, que é um dos meus romances urbanos favoritos, mas ele também é o autor de romances indianistas, como eles chamam, como o Guarani. E o Guarani é altamente cansativo. Sem falar no fato de que eu não gosto do final. O final é extremamente injusto com alguns personagens e bastante absurdo em todos os sentidos. Mas era um romance em que ele estava tentando construir essa ideia do bom selvagem ou do indígena que tinha um amor muito puro. Então Alencar criou alguns romances assim, mas os romances urbanos deles são mais digeríveis, talvez mais fáceis nos dias de hoje. E acho que é o Guarani, que ele tem 18 páginas, logo no início, descrevendo a beleza luxuriante da natureza. E eu não tenho muita facilidade em me conectar quando tem excesso de descrições. Mas José de Alencar escreveu alguns romances urbanos interessantes, como Senhora, e esse romance, Sonhos de Ouro, eu li há muitos anos, nunca encontrei para comprar por aqui uma edição física. Ainda tenho esse desejo. É a história do Ricardo, que é um advogado de São Paulo, quando eles ainda chamavam de província, isso no século XIX, e ele se forma, mas quando ele se forma, o pai dele falece, deixa a chácara da família hipotecada e ele precisa adiar o casamento com uma prima e ir para a corte, onde aparentemente ele terá mais facilidade para ganhar dinheiro, para pagar essa hipoteca e finalmente casar com essa prima. Ao mesmo tempo, quando ele vai para lá, ele se hospeda com a família do Fábio. O Fábio é um jovem que foi estudar em São Paulo e que retornou à corte. A família dele é de lá, então há um certo contraponto. O paulista, né, o paulistano, a gente sempre confunde esses termos. O Ricardo, que é de São Paulo, da província de São Paulo, ele é sério, ele é reservado, ele é chamado de sisudo. E o Fábio não, o Fábio é aquele tipo folgazão, aquele tipo que às vezes até é meio leviano. Mas o Fábio está noivo da irmã do Ricardo. E aí ele hospeda o Ricardo durante um tempo com a família dele, e o Ricardo vai pouco a pouco tentando, muito pobre, tentando fazer alguma coisa.
e eles travam conhecimento com a Guida, que é filha de um grande milionário. O cara é praticamente um bilionário daquelas épocas. E aí a Guida tem irmãos mais novos, mas eles estão na escola, então eles não aparecem no romance. O romance é todo ao redor dessa menina, que ainda é bem jovem, tem por volta de 18 anos, e seus pretendentes e a corte que fazem ao redor dela. Então tem assim, as amigas verdadeiras, os amigos por interesse, 3 pretendentes, cada um com um tipo de característica. E aos poucos ela começa a conhecer o Ricardo. E o Ricardo, que considerava que a Guida era só uma tolinha mimada, começa a perceber que há algumas características nela que são de bom caráter, de bom valor, embora ela ainda seja muito jovem, mesmo para a época em que as meninas de 18 anos já eram adultas, né, praticamente. Sonhos de Ouro é um romance que, a princípio, a primeira vez que eu li, eu não gostava muito da Guida, não. Eu não tinha uma compreensão do amadurecimento dela. Isso foi há muitos anos. Então, quando tem esse contraponto, eu tinha muita pena da Isabela, que era a noiva do Ricardo. Não vou contar o final da história, mas era a noiva do Ricardo, acreditando que a grande questão ali do conflito tinha sido causada pela Guida. Mas quando a gente relê determinadas obras, e é por isso que eu bato tanto nessa tecla de que reler em outras épocas é fundamental, a gente percebe que cria alguns preconceitos associados à época em que nós vivemos. Então, reler um livro, reler um romance, reler um texto, vai nos trazer novas conexões. De modo geral, a gente vive uma sociedade de informação e não de conhecimento. O conhecimento é algo que você vai construindo, vai consolidando e vai construindo conexões. Eu trabalho muito isso em sala de aula. Mas a informação não, a informação é uma coisa rápida, é uma coisa imediatista que você não absorve, você recebe, entende e segue. E às vezes segue com uma ideia equivocada. Então, anos atrás, quando eu li Sonhos de Ouro, eu tinha uma visão. Hoje em dia, eu considero que a minha visão amadureceu e a minha compreensão de determinadas circunstâncias amadureceu também. Então, a personagem da Isabela, por exemplo, não me parece mais exatamente uma vítima de uma situação, mas alguém que, de certo modo, se sente feliz em fazer um sacrifício, em sofrer. E por que eu estou abordando essa questão? Primeiro, porque releituras quebram determinadas visões preconceituosas e, digamos, apressadas que nós temos. Nós, seres humanos, costumamos julgar e determinar as coisas com muita rapidez e não refletimos. A reflexão é própria do ser humano, mas é necessário uma maturidade para isso. E também com relação a essa questão, além dessa questão de primeiras impressões, segundas, porque nós às vezes nos encastelamos naquilo que nós acreditamos que sabemos, e esse exatamente é o ponto de partida de um dos romances mais conhecidos, que é Orgulho e Preconceito, tanto que o primeiro título era Primeiras Impressões. Ricardo e Guida não são exatamente o que eu tive a impressão da primeira vez, porque agora eu tenho uma bagagem muito maior, e Bela também não. A decisão que Bela toma no romance, que ajuda a chegar à conclusão, ao desfecho da história, é muito mais relacionada com o perfil de alguém que gosta de sacrificar determinadas coisas, acreditando que aquilo também é uma forma de ser generoso, do que alguém que corre atrás exatamente daquilo que quer. Na nossa sociedade, nós temos muitas pessoas hoje em dia assim, eu não tenho porque não me deram, eu não tenho porque eu não posso. Eu não leio porque eu não posso, eu não leio porque eu não tenho tempo, eu não leio porque eu não entendo, eu não leio porque eu não tenho dinheiro. É a mesma coisa de ler, de orar, de cuidar de si mesmo, de trabalhar. Na sociedade brasileira, nós precisamos tirar essa ideia de que eu não posso, então tenho que fazer um sacrifício pelo outro. O sacrifício que se faz pelo outro, muitas vezes ele é momentâneo, mas quando você faz na ideia de eu não vou realizar as minhas coisas porque eu preciso realizar o do outro, você tira a autonomia
e a liberdade de escolha do outro. E aí é relacionado a filhos, a marido, a esposa, a pai, a mãe, a escolhas profissionais, a escolhas pessoais. Nos dias de hoje nós somos muito ligados ao que o outro vai pensar sobre as minhas escolhas. Então, se a gente dá uma olhada na internet, de modo geral, parece que está todo mundo lendo os mesmos livros. Parece que está todo mundo pensando do mesmo jeito, fazendo do mesmo jeito. E aí parece que quando uma pessoa é diferente, aquela pessoa ou ela está errada, ou ela está tentando se exibir, ou ela é estranha. Mas nós precisamos recuperar na sociedade brasileira, que a gente fala tanto em respeito à diversidade, essa diversidade de estilos de vida. E isso está muito associado com as impressões que nós temos, às vezes, muito imediatistas, e aí a gente precisa fazer uma releitura da situação com mais tempo, com maiores conexões, mais maturidade, como a releitura de um romance, de um clássico, seja lá do que for. E também a gente precisa aprender a fazer conexões, aí sim para tirarmos conclusões. Inteligência e coração, que é o que eu sempre falo para as crianças. Não adianta você dizer que você é muito inteligente. Às vezes você é muito esperto, porque sabe lidar com determinadas situações, ou você tem um conhecimento teórico, mas a inteligência sem o coração é apenas soberba. E o coração sem inteligência é insensatez. Então, nesse romance, Sonhos de Ouro, o que eu percebo é que o Ricardo, ele procura sempre ser muito coerente, mas chega um ponto na situação em que a decisão não é dele, ele vai seguindo o caminho possível. E o mais interessante é ver o quanto o amadurecimento da relação entre duas pessoas que tinham primeiras impressões equivocadas, que aos poucos foram compreendendo as circunstâncias e, acima de tudo, pessoas que não tiveram, vou dar um exemplo aqui, não tiveram romance à la Romeu e Julieta. Quem leu a peça de teatro sabe que o Romeu era um safado, que foi para o baile para ver outra mulher e aí achou a Julieta interessantinha e acabou com a vida dela, né? Com aquelas bobagens que ele fazia. Primeiras impressões não são próprias de leitores profundos, não são próprias de pessoas que constroem o seu conhecimento, constroem a sua bagagem, constroem a sua vida em profundidade. Então, prudência, sensatez, discernimento são próprios quem lê e relê a própria vida.